Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui na Grande FM. Bem-vindos! Estamos chegando com mais uma edição do podcast Grande FM Rural. E nesse episódio, vamos conhecer um pouco mais sobre o feno. Vamos explorar todos os aspectos que envolvem esta matéria-prima vital, desde a sua produção até seu papel crucial na alimentação do gado e na sustentabilidade da agricultura. Vamos conversar sobre a cadeia produtiva do feno, desde o cultivo das melhores variedades de capim até a colheita e armazenamento adequados. Analisaremos as vantagens e desvantagens desse produto, destacando como ele pode ser aliado valioso para produtores e criadores de gado. Além disso, exploraremos como o feno é influenciado pelos diferentes climas e regiões, buscando entender quais são as condições ideais para a produção desse recurso agrícola tão importante. E não podemos deixar de lado o crescimento do mercado nacional e internacional desse ramo, que está passando por transformações significativas. Conversaremos com um produtor rural e especialista no assunto, que vai nos mostrar que o feno é mais do que apenas grama seca. É a base de sustento para muitos produtores e um pilar da nutrição animal. Fique ligado, nosso podcast Grande FM Rural, Feno Forte, semeando conhecimento, está entrando no ar e desejamos que você aproveite de forma significativa nosso conteúdo. Grande FM Rural, ao lado do produtor. No universo da produção animal e em função da necessidade, diferentes métodos de conservação de forragens foram desenvolvidos pelo homem como estratégias alternativas no intuito de atender às demandas alimentares dos animais, especificamente em períodos críticos e desfavoráveis à produção de capim. Neste contexto, a produção de feno é um exemplo prático disto. Produto este viabilizado através de um ideal de conservação muito antigo, mas conhecido por fenação. De maneira geral, esta técnica tem por fundamento preservar a espécie forrageira por longos períodos, mantendo concomitantemente o máximo de suas características nutritivas, mediante a remoção da água presente no material vegetativo através do processo de desidratação. Para tanto, o material vegetal é submetido à secagem a campo sob a luz solar até atingir níveis de 12% e 18% de umidade. Uma vez respeitada tais condições, o material é recolhido e enfardado, resultando assim no feno. O processo parece simples, no entanto, na prática, a condução da fenação é trabalhosa, pois requer, por parte do produtor, muita habilidade, principalmente quando a otimização das etapas, bem como na preservação de possíveis adversidades, visto que o campo de produção é a céu aberto. Vamos saber um pouco mais sobre a produção do feno, quais os capins são utilizados e as primeiras etapas dentro desse universo que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Por isso, vamos conversar com Cícero Félix Zazur Figueiredo, produtor de feno em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que nos detalha os pontos básicos na produção destas forrageiras. Nós somos produtores do capim Tifto 85, né? É uma variedade que abrange muito o mercado, mas o feno ele pode ser produzido de inúmeras, né, gramíneas, seja ela a braquiária, tem algumas outras estiloníferas que nem O colonial também se faz? O colonial se faz, mas não tem o maçai, né? Que é um pouco mais próximo. A dictioneura, a mombaça. Sim. Então são uns capins um pouco mais melhorados. E a estilonífera que eu estava tentando te falar é a Diggs, né? Sim. Que ela tem um valor nutritivo um pouco mais elevado. E isso não tem nada a ver com a região? É só pela escolha mesmo do produtor? Seria mais pela escolha, né? Essas variedades todas que eu citei, assim, dentro do nosso estado, vamos dizer assim, todas elas são bem aceitas, né? Sim. Nós estamos falando de pastagem, que depois vai se transformar lá no feno que o animal vai consumir. Mas para você iniciar o cultivo do feno, o solo precisa de uma preparação, assim como qualquer outra lavoura? Sim, com certeza. Nós temos um preparo bem minucioso, né? Na questão da adubação, do preparo do solo. Para campo de feno,
nós temos um preparo um pouco mais assistido na questão da hora da nivelação do solo, né? Então o solo, nós exigimos assim um solo bem uniforme, bem nivelado. Sim. Esse é o segredo, o carro-chefe para a hora da colheita. Eu ia falar exatamente, já pensando lá no futuro, na próxima etapa que será a colheita, né? Sim, sim. Todo o maquinário que se usa durante a produção do feno, todo ele existe uma régua. Sim. Né? Seja na hora de cortar, seja na hora de enfardar. O único que não se tem muita uso da régua é a hora que faz as leiras ou que está virando a grama, nessa parte do preparo. É o que vai determinar também depois o tamanho dos fardos, precisa ter um tamanho adequado para se fazer isso, né? Por isso que segue todas as normas aí. Você estava falando aí para a gente dessa questão, a gente estava falando por ser uma gramínea, ser algo diferente aí de cultivo, que você falasse um pouquinho do tempo de produção, entre o tempo em que você planta e o tempo que você vai fazer o primeiro corte. Qual que é o período de duração que estaria apto já para fazer colheita? Olha, nós temos um agravante muito assim severo, que é o clima. Sim. O excesso de chuva ou pouca chuva, esse é um agravante assim que nós temos maior, né? O tempo entre 90 a 120 dias seria feito o primeiro corte, da hora que planta o primeiro corte. Mas devido às faltas de chuva que nós estamos tendo, hoje nós estamos levando essa consideração até 150 dias. Sim. Você falou aí que em média, se não tiver adversidades climáticas, entre 90 dias mais ou menos para se fazer o primeiro corte. Uma plantação de feno, ela pode ser utilizada ou ser feitos quantos cortes até que se precise trocar totalmente a pastagem? Essa conta depende muito da variedade que você planta para você fazer a sua produção de feno. Levando em consideração, nós produzimos com a variedade Tifto 85, a cada 6 anos é feito um novo preparo no solo. Sim. Tá? O que é esse novo preparo? Seria feito uma gradiação, uma nivelação nova, mas já a questão do plantio das mudas já se reduz quando a gente fala em quantidade de muda por hectare, que seria implantar naquele replantio. Né? No primeiro momento, nós usamos 10 mil mudas por hectare, é uma muda por metro quadrado. E já num segundo momento, que seria após 6 anos, talvez de 10 mil usaria 2 mil ou até menos. Sim. Né? Então, assim, e já as variedades são de semente, você deixando ela produzir aquela semente própria aí dentro de alguns anos, eu acredito aí que nós vamos reduzindo bastante em número de compras de semente, e essa questão do preparo do solo aí, só que ela seria um pouco mais próxima, né? Dentro de uns 3 anos aí no máximo. O maior volume de produção de feno se dá nos meses de fevereiro e março, quando as plantas têm mais folhas. No inverno, essa quantidade cai pela metade. Porém, por outro lado, a baixa umidade relativa do ar, típica do frio, na maior parte do país, acelera a desidratação do vegetal, fator determinante na qualidade do produto. No que se refere à produção de forragem, o recomendável é utilizar um bom manejo para a área em que será produzido o feno. Isso envolve desde a utilização de áreas mecanizáveis, escolha de gramíneas que possam resultar em uma boa quantidade e qualidade. O adequado preparo do solo, a calagem, a adubação e o controle de plantas invasoras da área são práticas indispensáveis para se obter maior rendimento e de melhor qualidade no produto. O produtor de feno Cícero Félix nos fala agora sobre as formas de manejo e cuidados essenciais no controle de pragas, algo que pode afetar a qualidade do feno produzido. Nós temos bastante cuidado em questão a pragas por ter um capricho ali na produção. Nós não podemos levar nenhum tipo de praga dentro de um feno produzido aí num campo próprio, né? Então, assim, usamos bastante veneno, né? Nós trabalhamos muito com veneno e também trabalhamos no manual também, na enxada, no... É o olho ali do produtor que tem que estar sempre atento, do produtor ali tem que estar
sempre arrisca porque você trabalha com alimentação. Sim, sim. Então você, falando em alimentos, você sabe aí os problemas que a gente tem, né? Mas quando a gente olha, por exemplo, o capim e compara com a lavoura de soja, por exemplo, as pragas que afetam o feno são menores em relação à lavoura de soja, por exemplo, ou pode se equivaler uma a outra se não tiver os cuidados? Se não tiver os cuidados, sim. Nós temos bastante agravante, assim, como alguns insetos, né? Sim. Que atrapalham a produção do feno. E também temos, assim, as ervas daninhas, né? Que a gente chama, que também são... Deixa impuro, né? Deixa bem impuro. E aí é onde acontece bastante as reclamações dos proprietários, né? Porque ele está pagando por um material, está vindo outro junto, o animal já começa a rejeitar e acaba ele fazendo um investimento errado. Quando a gente fala de feno, e até você falou isso no programa passado, e que quando você foi especificar os capins que são utilizados para a produção, falou aí do valor nutricional, ou seja, leva-se muito em conta e é isso que quem adquire o feno busca, é um feno com qualidade, com valor nutricional e tudo mais. Após a colheita, a secagem, o armazenamento, por quanto tempo esse feno pode ficar lá estocado sem que ele perca os seus nutrientes? Olha, na maioria das vezes, o feno, quando você já trabalha nesse mercado, o feno ele já não fica tanto tempo. Mas o feno aí pode ser estocado durante um ano e meio. Sim. Né? Esse é o período que aquele valor nutricional que você pôs na matéria seca, na colheita, ele vai ter uma redução, mas muito pouco, não considerativo, não sendo considerado, né? Sim. Essa perca que ele vai ter aí durante esse período. E vale lembrar que essa durabilidade de poder ser armazenado por mais tempo é o que dá vantagem para quem está comprando, porque às vezes você pega um período da pastagem dele na fazenda dele que está comprometida e ele precisa repor exatamente naquele período lá. Então, ou seja, quando o feno pode ser estocado por um ano, dá a ele essa sobrevida, né? Sim, com certeza. Isso abre o mercado para nós de uma maneira assim, sendo uma maneira mais considerável, né? Porque você às vezes olha e fala assim, mas uma carga de feno para mim é muito, ou seja de uma caminhonete ou de um caminhão. Às vezes o cliente olha e fala assim, essa carga para mim é muito. Mas como o feno não tem uma validade assim muito curta, ela é um mais longo prazo, então o cliente já se vê na maneira mais tranquila para trabalhar com ele. Inclusive, né, Cícero, ele pode utilizar das duas formas, como complemento em relação à pastagem que ele tem, ou numa falta da sua pastagem tradicional, utilizar somente o feno, né? Sim. O feno ele é o volumoso, né, que a gente chama. Nós temos aí vários trabalhos feitos onde muitos dos produtores já estão vendo que seria mais viável trabalhar com o feno do que ter o gado em campos maiores, né? Então, assim, hoje o feno que nós produzimos é mais vendido no ramo do cavalo, né? Para os treinadores, centro de reprodução, enfim. Só que hoje nós já temos alguns produtores que já estão conseguindo ver que a conta fecha, né? Sim. Além da versatilidade do feno, o que permite ser produzido por grandes ou por pequenos produtores rurais, ele também é facilmente transportado e manuseado. Seu armazenamento não exige nenhum processo complexo, além de ser de difícil degradação, o que faz com que também seja muito rentável para quem o comercializa. Outra vantagem do feno reside no fato de que não se faz necessário nenhum processo biológico em sua produção, como é o caso da silagem, que depende da fermentação. Ademais, o seu valor nutritivo também mantém por longos períodos, tendo, por conta disso, uma aceitação muito grande entre os animais que o consomem. Outra vantagem importante na produção do feno é que, segundo o Cícero Félix, o feno pode ser cada vez mais produzido em pequenas propriedades, atendendo assim à realidade de cada localidade disponível para o cultivo. Sim, nós hoje trabalhamos, conforme a gente já havia falando no programa passado, se não me engano, nós falamos em torno a questão do feno ser calculado como uma ração ou um grão que se usa dentro da propriedade. Essa conta só fecha
se você tem uma produção ativa. O que seria uma produção ativa? Uma escala de produção dentro da sua propriedade, né? Caso você não tenha, você usando o feno, você vai estar achando o produto um pouco fora da realidade do seu planejamento. Mas a partir do momento que você tem uma produção ativa, você vê que o resultado vem. Para o comprador da mesma forma, né? O comprador que tem lá apenas 1, 2 animais, ou se ele tiver milhares, também ele pode comprar na qualquer quantidade que ele deseja. Sim, com certeza. Quando você tem uma escala maior de produção, seja ela de leite ou de carne, ou alguém que mexe com produção de animais mesmo, né, na reprodução ou na produção de potros, nós temos alguns clientes que têm esse mercado, eles vêm fazendo conta para quê? Para que o feno seja usado para aumentar o número de animais em menos espaço. O comércio mundial de feno nas últimas 2 décadas alcançou um crescimento em diversos países, graças à combinação de vários fatores, com 2 destaques: as graves limitações no uso da água, principalmente em nações da Ásia e Oriente Médio, o aumento global na demanda por proteínas de origem animal, principalmente lácteos. O crescimento do consumo per capita na região Ásia-Pacífico é notório, onde se concentra 51% da população mundial e 31% dos lácteos consumidos no mundo. Os Estados Unidos lideram o mercado da alfafa, principal feno comercializado no mundo, com 4,5 milhões de toneladas métricas em uma área cultivada de 32 milhões de hectares. A Argentina ocupa o topo na América Latina, considerando uma área total de 4,5 milhões ao produzir 4 milhões de hectares. Bem atrás aparece o Brasil, com apenas 40 mil. Cícero Félix, importante produtor de feno em Mato Grosso do Sul, fala também um pouco mais sobre as potencialidades do feno no mercado nacional e internacional. Vamos ouvir. A busca pelo feno está sendo cada vez maior. Por conta que quando o produtor para e faz uma análise e faz essa conta, principalmente o grande produtor, ele vê que o feno ainda é viável. Sim. E cada vez vai ser mais viável, né? Lá atrás nós tivemos falando aqui que lá fora a conta é produzir feno e criar os animais fechados. O Brasil já se fala nessa conta, por quê? Porque hoje o foco do Brasil, independente da região, é a produção do grão. Sim. Então está se estreitando o espaço para a criação dos animais, né? Eles estão falando em grão só. E aí, quando você fala em reduzir a área da pecuária, do equino, do ovino, do caprino, que seja, ou de qualquer outra raça ali, você tem que ver onde você vai viabilizar isso aí. Sim. E aí, quando você fala em viabilizar a produção de carne com um pequeno espaço, você já entra automaticamente na produção de feno. Quando a gente está falando aqui dessa questão de expansão do mercado, de comercialização do feno, e a gente olha para dentro do estado de Mato Grosso do Sul, o estado de Mato Grosso do Sul é um estado riquíssimo, muito forte, principalmente na pecuária, ou seja, você tem a possibilidade aí, uma gama de clientes enorme para ser trabalhada. Empresa como a sua, qual que é o nome da sua empresa e o feno que você produz? Feno Retiro Quê. Aqui na cidade de Dourados. Quem quiser depois conhecer um pouco mais, vai poder encontrar aí então essa possibilidade. Ou seja, empresas como a sua têm expandido cada vez mais dentro do mercado. Ou seja, as empresas que estão hoje à disposição aqui na nossa região dão conta de suprir toda essa demanda, de atender todos aqueles que estão procurando o feno, ou aquela situação que você colocou de falta aí, ainda desse ano, deu apenas por conta das estiagens? Não, nós tivemos um agravante esse ano, as estiagens, mas hoje os nossos campos, devido à qualidade que nós usamos produzir o nosso feno aqui nessa região, todos os produtores, não nós do Feno Retiro Quê, todos os produtores daqui da nossa região, nós temos conhecimento com eles e estamos aqui todo mundo junto, então a gente sabe da qualidade que cada um produz. Sim. E hoje, na qualidade que nossa região produz o feno, nós temos um mercado lá fora muito grande. Sim.
E essa busca tá vindo a ser cada vez maior, né? E hoje, assim, já se fala em exportação de feno. Olha só. Então, dentro os produtores aqui da região que nós estamos, já surgiu conversas que tem muita gente querendo vir de fora para exportar o nosso feno. Ou seja, porque a capacidade de produção está sendo adequada, então. Está sendo adequado, mas não supre a necessidade. Se começar a exportação, não supre a necessidade interna também. Tipificar a qualidade do feno é uma exigência do mercado e deve ser compatível com o mercado mundial, sendo a análise de qualidade feita em laboratório credenciado, ter o certificado emitido por órgão competente, confirmando que a qualidade de cada expedição é de acordo com as especificações mencionadas na proforma oficial do órgão competente. A produção de feno é uma técnica relativamente simples e bastante lucrativa, porém cada etapa exige cuidados que devem ser seguidos, principalmente o ponto de corte e o processo de secagem. Após decidir produzir feno em sua propriedade, seja ela grande ou pequena, é necessário que o produtor planeje bem a estratégia e, se julgar necessário, poderá começar com testes em uma área pequena e, quando sentir-se seguro com a técnica, poderá expandir a sua produção para áreas maiores, aliviando a preocupação em como atender a demanda do gado por alimentos na seca e correndo menores riscos de perder bons períodos de negócios. Grande FM Rural, o campo em destaque. As principais vantagens da utilização de feno são a flexibilidade da oferta de forrageiras, redução dos custos e disponibilidade do produto na região. Podem ser utilizados vários tipos de fenos, já que normalmente na formulação da dieta ele representa a fonte de fibra efetiva no rumen e, nesse caso, a densidade nutricional é pouco relevante. Considerando a reduzida margem de lucro em confinamentos, a viabilidade do uso dessa fonte de fibra deve ser analisada com cuidado. Atualmente, o mercado de feno está bem restrito para gado de corte. Encontra-se mais feno tipo A, que são utilizados especialmente para equinos e gado de elite, pois é de altíssima qualidade e maior preço. Em algumas praças, encontra-se disponibilidade de feno tipo B e tipo C, correspondentes a outras gramíneas para gado de corte em confinamento. Portanto, a produção na propriedade deve levar em consideração custo-benefício, equipe, área e etc., cabendo um levantamento específico para essa ferramenta. Este foi mais um episódio do podcast Grande FM Rural, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado deste conteúdo e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Grande FM Rural, o podcast do produtor. Aqui, na Grande FM. Na Grande FM.